Olá! Em nossa videoaula de hoje iremos falar sobre redimensionamento de vetores. Suponha que você tenha alocado um vetor para 100 elementos e daqui a pouco você precisa inserir mais 20. Então, como resolver esse problema? Você precisa adicionar um espaço extra nesse vetor. Mas adicionar esse espaço não é algo fácil, porque suponha que você tenha o vetor aqui numa região da memória. À medida que seu programa vai rodando, após esse vetor vão ter dados, e antes desse vetor também vão ter dados. Então não tem como expandir o vetor, nem antes, nem depois. E aí? Bom, o problema, a solução para isso é usar a alocação dinâmica. Então eu vou alocar uma nova região com o tamanho desejado para o meu vetor original. E isso é facilitado se eu tiver alocado o vetor original com alocação dinâmica, porque aí eu posso manter o mesmo nome para o meu vetor, já que eu vou mudar apenas o endereço. Ao invés de apontar para a região original com tamanho 100, por exemplo, eu agora vou apontar para uma nova região de tamanho 120, ou quanto eu desejo. Então, isso não é possível com vetor normal, já que vetor normal não pode mudar o endereço, então não pode mudar para uma nova região. Eu teria que dar um novo nome, mas com um vetor alocado dinamicamente isso é bastante tranquilo. Mas como assim mudar de endereço? Então eu tenho aqui o meu vetor que está numa determinada região da memória, e após aqui esses dados à frente, eu tenho um espaço livre. Então, eu posso alocar uma nova região de memória aqui nesse espaço livre e mudar o meu vetor para essa nova região. Eu posso apontar agora o meu vetor para uma nova região alocada dinamicamente aqui. Ele estava aqui e agora vai estar aqui. Mas basta mudar o endereço? E os dados? Se eu simplesmente mudar o endereço, eu vou perder os dados originais. Então, como é que eu faço com os dados que estavam aqui? Eu preciso alocar a nova região e preciso copiar os dados para lá. Então, vamos com calma aqui. O que eu vou fazer passo a passo para redimensionar um vetor? Primeira coisa, eu aloco um novo vetor com uma variável temporária. Usando essa variável temporária, eu vou copiar do meu vetor atual para a variável temporária. E aí a variável temporária tem uma capacidade maior. Então vai comportar todos os novos elementos. Então, essa cópia pode ser feita desde usando um for, como main_cpy, ou copy. Eu desaloco o vetor original. Note, desalocar um ponteiro significa simplesmente falar, olha, aquela região de memória alocada está livre, não vou mais usar. Mas o ponteiro, inclusive, continua com aquele endereço. O ponteiro continua existindo, só que ele agora aponta para uma região que não é mais usada. Mas agora sim, eu vou fazer ele alocar para o vetor que foi alocado naquela variável temporária. Então, eu faço ele apontar para aquela nova região. Ele vai ter o endereço da nova região alocada, que tem um espaço maior. E aí resolveu o nosso problema. Vamos ver isso em código, como é que seria? Então, suponha que eu tenha um
vetor que foi alocado com 100 posições. E agora eu quero aumentar para 150. Então eu vou alocar um novo espaço, né, numa variável temporária. E vou copiar para essa variável temporária os dados do vetor original. Então, aqui foi feita uma cópia usando for 1 por 1, ou seja, um elemento por, né, de cada vez. Note que apesar da variável temporária ter 150 posições, eu só copiei 100, que é o tamanho do meu vetor original. Eu vou copiar 100 posições. Então, eu aloquei a variável temporária e fiz a cópia dos dados. Agora eu vou desalocar o meu vetor para aquela região original do vetor ser desalocada, ser liberada para outros usos. E vou pegar, atribuir a ele o endereço, né, que está armazenado na variável temporária. Ou seja, os dois ponteiros aqui, ptr, vetor e temp, vão apontar para o mesmo local. O local que foi alocado por temp. Então, como ele vai apontar para o mesmo local, ele vai apontar para a região que agora tem um espaço maior. Então, agora eu dou um delete em temp? Não. A variável temporária, ela alocou uma região de memória e essa região está sendo usada por ptr vector. Então, eu não preciso fazer mais nada. Então, o processo, repetindo aqui, vamos lá. Eu aloquei a variável temporária, copiei os dados, desaloquei o vetor original e fiz ele apontar para a nova região, que tem mais espaço. Mas essa cópia de dados usando for não é uma cópia ineficiente? Né? Imagine que eu tenho um vetor grande de inteiros. Esse for vai tomar um tempo desnecessário, né? Sim. Como o vetor é geralmente feito de dados que estão em sequência na memória, eu posso usar métodos mais eficientes. Por exemplo, né, eu poderia usar menCPy ou copy. O menCPy, ele permite que eu copie trechos que estejam sequencialmente, né, na memória. Se eu tiver dados dinâmicos, o menCPy não irá funcionar. Se eu tiver, por exemplo, copiando um vetor de registros e um do campo dos registros for uma string, por exemplo, o menCPy não irá funcionar. Eu precisaria usar copy. Qual é mais eficiente? O menCPy, porque ele copia sem fazer essas verificações, então ele tende a ser mais ágil. O menCPy, ele está na biblioteca cstring e ele tem uma sintaxe que ele recebe o endereço de destino, para onde os dados serão copiados, o endereço de origem, de onde os dados vão ser copiados, e a quantidade de bytes que serão copiadas. Né? Qual que é a quantidade que será copiada da origem para o destino. Aqui nós temos um pequeno exemplo. Vetor 1 com 20 posições, vetor 2 com 10 posições. E eu copiei do vetor 1, né, para o vetor 2 10 posições. Eu usei aqui o operador sizeOf para me dar o tamanho de um inteiro, já que aqui são vetores de inteiro. Então eu copiei 10 posições de vetor 1 para vetor 2. Então 10 vezes o sizeOf int. E aí foi feita a cópia, né? Você pode verificar aqui no exemplo que os 10 primeiros dados de vetor 1 foram copiados em vetor 2.
O copy, ele já é o MenCPY, ele é original do C. O copy, ele já é do C++. Ele usa a biblioteca Algorithm. E ele pega a primeira posição a ser copiada, a última posição e o endereço de destino. Então, primeira posição é o endereço da primeira posição, endereço da última posição e resulte, né, o endereço aonde vão ser copiados os dados. Então, aqui o mesmo exemplo. Eu estou copiando de vetor 1 até vetor 1 a 10ª posição em vetor 2. Tá? Então, percebam que aqui vetor é um endereço. Vetor 1 mais 2, isso aqui eu estou usando a aritmética de ponteiros, também é um endereço, copiando para vetor 2. Se você executar, vai ter o mesmo resultado. Percebam que eu poderia também fazer desta forma aqui. Eu passo o endereço da 10ª posição. 10ª posição é o vetor na posição 9, porque começamos em 0. Então, o vetor 1 é vetor 1 na posição 0. E aí, fica aí a sugestão para você implementar a cópia com for, com MenCPY ou copy no redimensionamento e verificar os resultados. Bons estudos, boa programação.